Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo à parte, contando um pouquinho da história da nossa Igreja Presbiteriana Betel. A gente tem estudado sobre como tudo começou, a Igreja de Atos. A gente tem estudado sobre a vida de Pedro e a gente tem estudado sobre a vida de Paulo, e a tia Loide tem contado aí algumas partes de como começou a nossa igreja. E eu finalizei agora aí na nossa aula. E para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história, a gente não pode esquecer de quem é o escritor, para quem que a gente trabalha. E não tem como a gente não pensar na nossa história e não fazer uma relação com Atos 1:8, que fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E é isso o meu desejo, que você conheça a história da nossa igreja e que você venha continuar essa história. Você que é a igreja viva, você que tem Cristo no seu coração, o que você pode fazer para continuar essa história, de levar o evangelho para todas as pessoas? Então vamos relembrar e aprender um pouquinho mais? Mas também eu senti um desejo de falar um pouquinho da nossa igreja. Creio que vocês não conhecem. Vocês conhecem ali onde nós estamos, mas você não conhece como começou a nossa igreja. Eu vou contar rapidamente. A gente participava da igreja lá em Pinheiros, do Butantã, na rua Fernão Dias, ali em Pinheiros. Ali era a igreja central, ali era a nossa igreja mãe. E aí depois, o pastor reverendo Wilson Nobre Galício, ele resolveu montar uma congregação lá na Raposo Tavares, no quilômetro 22,5. Foi na casa de uma serva do Senhor. Na casa do senhor, também chamado Antônio Vieira. E montaram lá, tinha um salão bem grande, e montaram a igreja lá. E colocaram a igreja na congregação, no começo é congregação, né? E ela foi crescendo, a congregação ali. Aí depois, o pastor viu que aqui, para esse lado, aqui Campo Limpo, Ferreira, Vila Sônia, ia muitas pessoas lá para a igreja também. E a rua aqui, a Francisco Morato, era pura terra, era muito difícil de ir. Aí o pastor conversou com alguns presbíteros, teve esse seu Antônio Vieira também, que ele tinha congregação lá, mas só tinha escola dominical. E culto à noite tinha que ir para a igreja lá em Pinheiros. Aí falou assim, vamos montar uma igreja ali, por aqueles lados de Ferreira, Vila Sônia. Vamos. Aí o pastor, ele pegou o seu presbítero Antônio Vieira e foram alugar um barzinho ali no Ferreira, ali perto do Açaí, ali, né? Perto do riozinho ali, aquela rua. E eles alugaram um barzinho. Por quê? Eles queriam fazer amizades, eles queriam conhecer as pessoas para poder estar evangelizando. Mas só com aquele barzinho, o seu Antônio Vieira e o pastor falaram assim, não vamos vender nem cigarro, nem bebida alcoólica. Claro que não, nós somos cristãos. E aí faliu o barzinho, não deu certo. Aí, se vamos alugar uma casa, aí alugaram uma casa beirando a Francisco Morato. Esta casa aqui, crianças, estão vendo? Beirando a Francisco Morato. O aluguel da casa era três cruzeiros. Aí o pastor convocou a igreja, se a igreja pudesse ajudar a pagar o aluguel. A igreja concordou e ali foram feito um contrato de 4 anos. Mas se a igreja quisesse sair antes, não tinha importância. E foram ali. Quando completou, aí tinha 39 membros só, 39 pessoas ali. Olha que pouquinho, não é verdade? Isso foi em 1956, dia 19 de dezembro de 1956. Aí começamos a congregar aqui. Só tinha escola dominical. O culto a gente tinha que ir lá para a igreja em Pinheiros, a igreja mãe. Aí acontece que quando completou os 4 anos, o proprietário pediu o local. Ele não queria mais alugar para a igreja. E agora? O que aconteceu? O que nós vamos fazer sair daqui? Isso fica para a próxima aula do Evangelho. Lembre-se que ela era pequenininha assim, né? Uma casa que nós congregávamos ali. Lembra-se que o proprietário pediu o imóvel, e aí nós falamos, como que nós vamos fazer agora? Mas Deus, como Ele não deixa para o seu povo, sim, Deus, ficar em situações difíceis,
Olha, aconteceu uma coisa maravilhosa, porque a gente precisava reunir naquele meio mesmo, naquele bairro, né? Que é o bairro do Ferreiro, ficava ali pro lado de baixo. Apareceu uma casa, mas não para alugar, para comprar. Olha que legal! Nós, pastor, conversou com a igreja para cooperar, porque nossa igreja era pobrezinha, para cooperar na compra da casa. E conseguimos comprar essa casa. Olha, a nossa igreja de hoje era assim, ó, começou assim, né? O senhor Antônio Vieira morava aqui com a família. Aquela porta que entrava para a igreja, numa sala comprida, e as pessoas entravam para a igreja. E os quartos, assim, eram salas de aula. Olha que legal! E sabe, crianças, já tinha 8 salas de aulas. Olha, que bonito. Tinha 130 pessoas participando já aqui, ó. Que maravilha, né? Ah, então, o pastor Reverendo Wilson, que era nosso pastor, que era da Igreja de Pinheiros, ele falou, estamos precisando organizar nossa igreja, né? Aí eles foram pedir lá no Presbitério São Paulo, naquela época. E eles concordaram, né? Foi lá em 64. Quando foi em 65, foi organizada a nossa congregação como igreja. Olha que beleza, teve um culto muito lindo, teve muitas pessoas que foram batizadas, outros foram batizados em profissão de fé. Foi maravilhoso aquele dia, entendeu? Então, como eu falei para vocês, tinham 8 salas de aula com 130 pessoas participando. Olha como cresceu nossa igreja, né? Foi muito, muito bom mesmo. Aí, precisavam de presbíteros, precisavam de diáconos, não é verdade? Aí foram eleitos 3 presbíteros e 3 diáconos, né? Um presbítero foi São Antônio Vieira, Pedro Rodrigues Rocha, João Mariano Pereira, e para diácono foi o Domingo Aloysio, Elias Schultz e o Fabrício Toledo, né? Foi muito bom e foi assinado tudo, fizeram a assembleia, depois de ser culto, fizeram uma assembleia e chamaram os presidentes, né, que estava o pastor, tudo, e foi eleita a dona Antônia Elizabeth Parrillo para estar fazendo a ata lá na Assembleia. Olha que beleza, né? E ela trabalhava no Ministério Infantil. Muito bom. Ah, mas estava acontecendo. A gente estava precisando de um pastor. Precisava de um pastor. Porque o pastor Reverendo Wilson, ele era da Igreja de Pinheiros, dava assistência. Mas a gente precisava dos cultos, escola dominical, culto à noite, culto de quarta-feira. Mas a gente não podia ter um pastor período integral, porque a igreja era pobrezinha, né? Então, fomos orar ao Senhor para que Deus enviasse um pastor. Na próxima aula, vocês vão ver qual é o pastor que Deus nos concedeu. E chega um pastor na igreja. Esse pastor aí se chama Joaquim Silvério Costa. Ele chega em 1968, dia 11 de fevereiro de 1968. Vem ele e a sua esposa, Dona Marlene, que você está vendo aí na foto. E ele é um instrumento de Deus, usado para o crescimento da igreja, né? Nos anos 70, em 1970, um presbítero nomeado presbítero Arnaud Pinheiro Lacerda, um homem que dedica a sua vida ao serviço de Deus. Ele vem com um braço direito ali, com força total, para ajudar ali o ministério desse reverendo Joaquim Silvério Costa, né? Bom, a igreja continua a crescer. A igreja já não estava cabendo mais nessa sala, nesse espaço aí que tinha. Então, o que acontece? Em 1973, eles conseguem comprar o terreno que é da nossa igreja, ali um terreno do lado, porque a gente só tinha igreja ali, aquela partezinha da frente, o terreno do lado ali. E no terreno do lado, eles constroem também algumas salas de aula, porque não dava conta de tantas pessoas terem apenas um espaço. Então, tinha que ter espaço para o departamento infantil, para os jovens, tinha que ter espaço para os adultos, e a igreja foi crescendo e anunciando o evangelho. Essa era a função, né? Em 1981, oficialmente começa essa reforma. A casa é derrubada e é construída este templo aí que você está vendo. E no dia 31 de outubro de 1981, acontece uma cerimônia de gratidão, um culto de gratidão, onde tem essa pedra fundamental que fica debaixo da nossa igreja, tá? Tem uma Bíblia enterrada ali, né? Então eles fazem um culto consagrando este lugar
a casa de Deus, chamada Betel, né? Bom, muita coisa vai acontecendo nos anos seguintes. O pastor, o conselho, os diáconos, todo mundo vai trabalhando para o engrandecimento da obra de Deus. Bom, no finalzinho lá da década de 80, mais precisamente em 1988, o reverendo Joaquim, que já era pastor da igreja há muitos e muitos anos, ele ganha novamente uma reeleição e ele vai continuando ali o ministério. Só que acontece uma coisa muito chata. No ano seguinte, ele falece. Ele ficou 22 anos da sua vida servindo, 22 anos dedicando-se ao ministério da igreja e todas as situações que envolvem isso. E ele morreu e a igreja chorou muito, ficou muito triste. Foi um momento muito difícil para a igreja, ela conseguir passar por isso. Mas Deus não deixa a obra parar. Deus não deixa as coisas ficarem só na tristeza. A igreja tinha uma gratidão muito grande pela família inteira. E ela continuou. Veio um reverendo de Monte Sião, um pastor de Monte Sião. Você já deve ter visto ele, é o pastor Avassi José dos Santos. Ele veio para ajudar nesse final do ano aí de 89 a continuar os trabalhos da igreja, porque não era para parar. Só que ele não podia ficar em duas igrejas ao mesmo tempo. Então, no ano seguinte, 1990, o presbitério manda um novo pastor para a igreja. Ele se chama Vicente Cardoso, é um pastor evangelista. E ele auxilia aí o pastor Avassi, o Avassi, na verdade, que auxilia ele nessa transição. E em 91 ele realmente se torna pastor oficial da igreja. No finalzinho do ano, um novo pastor é eleito. E esse pastor, você já deve ter ouvido falar dele, é o reverendo Daniel Márcio Neves, esse aí da foto, ó. Se você não conhece, talvez seus pais conheçam, né? E esse pastor, ele tem uma curiosidade, porque ele era ex-seminarista da igreja, ele fez seminário na Betel, ele conhecia todo mundo. E quando ele se tornou pastor, ele foi para outros lugares, então ele estava voltando, olha que bacana, né? E em 92, no ano seguinte, a igreja dá mais um passo para o crescimento. Eles montam uma congregação lá no Jardim Rosana, mais um foco aí de atenção, mais uma casa para falar do evangelho, para ter gente ali para aprender, para cultuar a Deus. E muitas mudanças vão acontecendo. A reforma do templo, aquelas salas lá de cima que não tinham, aquele lá da escada, as salas de baixo, elas são reformadas também, porque nós estávamos crescendo. O Evangelho de Deus estava chegando para muitas pessoas e as pessoas estavam com sede de conhecer a Cristo, né? Os missionários, eles sempre tiveram uma importância muito grande na nossa igreja e continuaram tendo essa importância com os pastores seguintes, né? Os adolescentes, que a gente chama de UPA, e a mocidade, a UMP, eles passaram a ter sede de Deus, começaram a crescer também falando do Evangelho e criaram um coral evangelista chamado Mudança de Hábito. Esse coral, ele durante 10 anos cantou o amor de Deus através de peças e de músicas. E o conselho da igreja, os pastores, sempre ali apoiando, ajudando a direcionar todo esse trabalho aí, né? Esse trabalho começou em 1996. Em 1997, a igreja levou um susto. Sabe o que aconteceu? O pastor Daniel Márcio, ele saiu do trabalho dele e foi para a igreja num dia da semana, um dia que tinha culto. E ele que fazia a ministração nesse culto aí, estudo bíblico. Quando ele chegou na igreja, já estava todo mundo lá dentro, porque ele chegou super em cima da hora. E ele foi abordado por um ladrão. E sabe o que o ladrão fez? Deu um tiro nele. Verdade, deu um tiro nele. Mas a bala não matou ele, não. Ele foi hospitalizado, ficou bastante tempo no hospital, sofreu pra caramba, ali a igreja orou, mas isso serviu para muitas pessoas irem conhecer a Betel. Muitas pessoas, por curiosidade, queriam saber quem era aquele pastor que atiraram no pastor, e o pastor estava bem, estava vivo. Então esse episódio tão ruim se converteu mais uma vez em anunciação do Evangelho. E é isso que a gente também vai aprender na aula de hoje. Oi, pessoal.
Eu sou o pastor Daniel Márcio. Trabalhei com a igreja Betel durante 10 anos. Fiquei do ano 1991 até o ano 2000. Foi uma experiência muito boa, em razão da igreja ser uma igreja acolhedora e sempre nos tratar muito bem. Antes de mim veio o pastor Joaquim, que fez um trabalho muito bom. Essa igreja é uma grande família. Nós aprendemos juntos, lutamos juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos. Eu tenho saudade de muitos e alguns ainda continuam falando comigo, falando com a minha família, se correspondendo com a gente. Nós nos amamos. No meu tempo, nós tínhamos muitos adolescentes e jovens, alguns até hoje, já maiores, ajudam na igreja, outros mudaram de cidade e até de país, mas muitos deles estão cooperando nas igrejas onde estão, quer seja na Betel ou noutras igrejas. É uma experiência muito gostosa ter passado por essa igreja. Deus é assim, Ele prepara as pessoas, Deus prepara a gente para nós ajudarmos uns aos outros, sermos companheiros uns dos outros. E pode ser um lugar, no mesmo lugar onde nós estamos, pode ser no outro lugar, onde Deus nos manda. Aqui onde nós estamos, não é, hoje, na Betel, nós já temos homens e mulheres que participaram, que ajudaram na igreja. E tem alguns que marcaram demais essa igreja. Por exemplo, o Antônio Vieira, o Joaquim Aredes, Arnô Lacerda, José Fortunato, Zilá Gonçalves, João de Deus, Benjamin, Clóvis Dias, Samuel, Valderi, Roberto Proença, Sinésio, Ismael, seu Colemar, Daniel Vieira, o seu Newton e outros preciosos, além do querido pastor Luiz Henrique. A igreja tinha um prédio pequeno, mas o conselho, liderado pelo presbítero Dante Venturini, juntos, eles fizeram uma reforma que aumentou o prédio da igreja, as salas de aulas, o salão social, a cozinha. Nós tínhamos trabalho nos lares com excelente frequência, além de outros pequenos nos lares, que eram pessoas que não podiam ir nessas grandes reuniões por um motivo ou outro, e que resultaram em muitos frutos. Tivemos saindo da igreja assim, para trabalhos missionários, nossa irmã Maria de Jesus, o João, a Fabiana, que foram estudar lá no IBEL, depois cooperaram lá no norte do nosso país. Depois que eu fui embora, vieram os pastores, o Fernando Almeida, o pastor Ediano, e também chegou recentemente o pastor Fabiano, que eu admiro muito e que me alegro em vê-lo com a família firme no ministério. E essas coisas alegram o nosso coração de sabermos que estamos num só projeto, numa só caminhada, um do lado do outro, ajudando, cooperando e vendo que a igreja tem crescido, tem frutificado, tem aprendido, continua amando a palavra, é uma igreja de oração que preserva o estudo das Escrituras e que busca servir a Deus da melhor maneira possível. Então, é com alegria que eu posso participar com vocês deste momento. Eu, minha família, nós somos gratos e temos saudades de todos vocês aí. Deus abençoe, Deus dê para vocês muita alegria nesse ano e nos próximos que virão. Deus abençoe. Olá, alunos da classe Aliança, que grande prazer falar com vocês, que grande prazer atender esse convite das professoras André e Loide, a quem amo de paixão. Um beijo para vocês, professoras. Eu sou o pastor Fernando e eu fui o pastor da Igreja Betel de 2002 a 2015. Olha só quanto tempo. A maioria de vocês estava nascendo a hora que eu fui embora. Talvez eu tenha até batizado um de vocês aí, um ou dois, eu não sei, pode ser, não sei. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com a Igreja Betel.
A Igreja Betel está no meu coração e Deus falou muito comigo, me ensinou muito através da vida da igreja e foi um grande privilégio ter sido pastor da igreja. Foi aí que as minhas filhas nasceram. Todas elas passaram pela classe Aliança, sabia? Eu tenho 3 filhas e todas elas foram alunas da classe Aliança, foram alunos da professora Loide, da professora Andréia, e eu sou muito grato a Deus pela vida delas. Uma coisa que eu acho que é muito importante é a palavra de Deus. Eu acho que essa é a principal ação do pastor, é levar a igreja a amar a palavra de Deus, porque ela fala sobre Jesus. Jesus é o personagem principal da história. É diante dele que a gente se curva, é só a ele que adoramos. E é por isso que tudo que eu vou falar agora aqui, não se esqueçam, a glória do Senhor e é palmas para Jesus, não para o ser humano, tá bom? Quando eu cheguei na igreja, não havia quase criança, pouquíssimas, não tinha nem berçário, sabia? E a gente falou muito sobre família, sobre casamento. Eu fiz muitos casamentos na igreja e aos poucos foram nascendo muitos bebês, tivemos que ampliar o berçário e muitas crianças chegaram. Isso foi uma coisa muito boa. E eu passei a ensinar a Bíblia correntemente, de versículo por versículo, livros da Bíblia inteiros no culto à noite. E na escola dominical a gente fez também uma grande reestruturação, criamos um conselho com várias pessoas participando para darem as suas opiniões e fazermos uma escola dominical cada vez maior. Criamos também uma biblioteca e homenageamos o pastor Daniel Márcio, que foi o pastor antes de mim na igreja, alguém a quem amo muito, com o nome dele na biblioteca. E na época também tinha uma videoteca, acho que não tem mais, né, com fitas VHS. Hoje em dia tem DVD, Blu-ray, mas naquela época era só VHS, e a gente organizou também. Então as pessoas podiam pegar livros e também filmes para assistir em casa. Isso foi muito bom também. E nós fizemos uma reestruturação também na classe dos adultos e na classe de casais. Eu escrevi lições para serem estudadas na classe de casais, foi alguma coisa muito legal também. Algo que eu gostei muito de participar também foi que nós dividimos a igreja em regiões e chamamos isso do projeto Betel em Casa, porque a palavra Betel já quer dizer casa do Senhor. Então era quando a igreja ia para dentro da casa dos irmãos e a princípio nós tivemos 3 grupos e esses grupos então se reuniam uma vez por semana na casa dos irmãos. Era muito gostoso e uma vez por mês a gente ia para a igreja para se reunir lá. Mas eu creio que uma das coisas mais importantes que aconteceu durante o meu ministério, que não foi só eu sozinho, foi todo o conselho e a igreja que se envolveu, foi organizarmos uma nova filha. Eu trouxe um pastor muito querido, muito amigo, chamado Adenivan, para ser pastor da época da congregação da igreja lá no bairro do Campo Limpo. E aos poucos essa congregação foi crescendo e a gente teve como igreja o grande privilégio, sabe do quê? De dar à luz, de criar uma filha, de fazer nascer uma filha, uma outra igreja, filha da nossa igreja. E hoje está lá a igreja presbiteriana no Campo Limpo, no bairro do Campo Limpo. Então é isso, essas foram algumas realizações, mas eu queria que vocês se lembrassem de uma coisa, de uma vez uma história que João Calvino, um grande estudioso da Bíblia, disse. Ele falou assim: olha, se vocês querem me comparar a alguém, me comparem com um jumentinho que levou Jesus. Lembra quando Jesus estava logo para ser morto e ele entra na cidade de Jerusalém montado no jumentinho? É a essa história que João Calvino está fazendo referência. Ele fala assim: eu sou o jumentinho que levou Jesus. Todo mundo aplaudia, todo mundo louvava, mas não era ele o jumento. Era Cristo que ele carregava nas costas. E eu creio que essa é a função do pastor. É caminhar levando Jesus Cristo sobre os seus ombros para que todos ovacionem, todos louvem a quem de fato deve ser louvado, que é Jesus. Não é o jumentinho, não é o ser humano. E assim me coloco diante do Senhor. E mais uma vez, muito bom me dirigir a vocês. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Olá, professoras e alunos da classe Aliança 1. Quero começar desejando a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês.
Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha experiência como pastor. Eu sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Betel há quase 10 anos. Eu comecei como pastor ajudante do pastor Fernando, que era um pastor muito legal, e em 2015 eu passei a ser o pastor responsável, titular pela igreja. E aí eu estou até hoje. Nesses anos eu pude ajudar na organização da igreja em um monte de coisas importantes que é difícil de explicar para vocês. Nós ajudamos na compra do terreno do Campo Limpo, que era uma congregação e virou igreja. Nós organizamos a igreja em 2012. Eu participei na organização do Betel em Casa, que é um trabalho que a gente tem toda quinta-feira nos lares. Dividimos a igreja em 3 regiões e aí as famílias se reúnem todas as quintas-feiras para estudar a palavra de Deus, adorar o Senhor. É uma coisa muito legal que talvez você já participou, já aconteceu aí na sua casa. Uma das marcas do meu pastorado aqui, eu posso dizer que é uma maior aproximação dos membros da igreja, de cada pessoa, com orientações, aconselhamentos, com visitas, além de expor a palavra de Deus, de ensinar a Bíblia em ordem para vocês, todos os livros da Bíblia. Tenho me esforçado para fazer isso, para ensinar toda a Bíblia para os irmãos. Outra coisa legal que nós tivemos nesse período, a oportunidade de ajudar, foi nos cursos. Nós temos cursos gratuitos, voluntários, que são oferecidos para toda a comunidade, para as pessoas que moram próximas da igreja. E qual o objetivo? O objetivo é aproximar essas pessoas da gente e termos oportunidade de falar do Evangelho para elas. E o que nós também tivemos de legal nesse tempo foi que aumentamos a ajuda a missionários e a projetos de evangelização. Hoje nós temos cerca de 11 projetos ou missionários que são ajudados por nós aqui da igreja. No geral, eu posso dizer para vocês que os pastores que vieram antes de mim fizeram muitas coisas legais e eu me esforcei para continuar essas coisas. É isso. Eu termino dizendo que sou muito feliz por ser o pastor de vocês. Um grande abraço a todos. Olá, professora Andréia, olá, professora Loide, olá, crianças, turminha da classe Aliança. Eu sou o pastor Fabiano, estou na Igreja Betel há quase 2 anos e quero também contribuir falando um pouquinho do nosso trabalho ao longo desses quase 2 anos. Antes disso, gostaria de perguntar quantos de vocês conhecem a palavra legado? Deixe-me explicar a palavra legado usando uma ilustração. Certamente você já foi à praia. Imaginem um homem caminhando na areia e à medida que esta pessoa caminha na areia, ela vai deixando as suas marcas, as suas pegadas. Os seus pés ficam ali cravados, deixando marcas na areia. E à medida que essas marcas vão sendo deixadas, outras pessoas vão caminhando e procurando seguir essas mesmas pegadas. Esse é o conceito por detrás da expressão legado, da palavra legado. Legado é aquilo que nós deixamos e que outras pessoas usufruem. Ao longo da história da Igreja Presbiteriana Betel, muitas foram as famílias, as pessoas que passaram pela igreja. E muitas delas deixaram os seus legados, deixaram as suas marcas, deixaram as suas pegadas. Com os pastores, não é diferente. Muitos foram aqueles que passaram na igreja e que puderam servir como pastores da Igreja Presbiteriana Betel. E cada um deixou a sua marca, cada um deixou o seu legado. Comigo não é diferente. Embora eu esteja na Betel há pouco tempo, o meu objetivo é também deixar um legado. E o legado que eu pretendo deixar à igreja é aquilo que eu vou chamar de discipulado. Aliás, ao longo de todo o meu ministério, essa sempre foi a principal marca do meu trabalho. Discipular pessoas, cuidar de pessoas, ensinar pessoas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus fez muito isso. Se você se lembrar do Evangelho, você vai perceber que ele começa o seu ministério chamando pessoas comuns. E essas pessoas então passam a segui-lo. E ao seguir o Mestre, ao seguir o Senhor Jesus, ele vai ensinando essas pessoas e dando a elas todos os instrumentos para que, quando ele voltasse aos céus,
essas pessoas, esses discípulos, pudessem dar continuidade ao seu trabalho. Ao longo do meu ministério, como disse, essa tem sido a minha grande ênfase e é o que eu pretendo realizar na Igreja Presbiteriana Betel. Creio que este é um objetivo comum a todos os pastores, pois todos desejam ver a sua igreja amadurecer, crescer espiritualmente e também numericamente. Que o Senhor nos dê graça para que atinjamos esse objetivo. Quero finalizar a minha fala lendo com vocês as palavras que foram registradas por Lucas em Atos dos Apóstolos, e essas palavras dizem assim, palavras do apóstolo Paulo: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Este foi o trabalho do apóstolo Paulo, servir ao Senhor com alegria e anunciar a palavra de Deus publicamente e também de casa em casa. Este é o nosso objetivo e eu espero que todos nós tenhamos também o privilégio de fazer isso, anunciar o Evangelho de maneira pública, na igreja, mas também fazer isso de casa em casa, para que assim a nossa igreja siga crescendo, se desenvolvendo e completando muitos e muitos outros anos de existência, sempre celebrando a vida de novas pessoas resgatadas e salvas pelo sangue precioso do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida e faça de você também um discipulador. Um grande abraço e até mais. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só,